Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Múltiplas Habilidades. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para você a história da PNL, da Programação Neurolinguística. Então, se você tem interesse por esse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal Múltiplas Habilidades, porque eu estarei sempre postando, falando sobre habilidades novas. Esse canal aqui é um canal generalista. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Vamos lá, a história da PNL. A sigla PNL quer dizer Programação Neurolinguística, que por si só quer dizer que é possível programar o cérebro modelando a linguagem. Presta atenção, viu? Programar o cérebro modelando a linguagem, ou seja, como particularmente cada indivíduo entende o mundo e como isso é processado na sua mente da forma mais eficaz, usando para isso modelos eficazes. O que vem a ser modelos eficazes? Isso nos remete aos idos da década de 1970, para conhecermos Richard Bandler, 20 anos, estudante universitário de matemática e análise de sistemas no estado da Califórnia. E como jovem universitário, não tinha muito dinheiro. Desta forma, aceitou o trabalho do editor de uma revista que pediu-lhe para transcrever os diálogos de fitas de vídeos para o papel a fim de serem estudados. Estas fitas aí eram de terapias Gestalt, um tipo de terapia, chamado Gestalt. E mais, eram sessões com o próprio Fritz Perls. É tipo isso, eu não sou muito bom no inglês, mas é tipo esse nome aí. Ele era o criador dessa terapia Gestalt. Então, Richard Bandler começou a assistir às fitas desse criador da terapia. E ele percebeu que em todas as sessões, tanto esse criador da terapia Gestalt como os pacientes dele seguiam um padrão de comportamento verbal e corporal. Preste muita atenção. Eles seguiam um padrão de comportamento verbal e comportamento não verbal, ou seja, corporal. E aí, talvez por curiosidade, por brincadeira, ele começou a aplicar a terapia em amigos. Então, Richard Bandler começou a aplicar essa terapia nos amigos dele. E o mais inacreditável que aconteceu é que esses amigos começaram a ter resultados positivos. Então, Richard Bandler demonstrou ao reitor da universidade os seus feitos, e o mesmo ficou perplexo com tal rapidez e eficiência, pois Richard Bandler estava tendo resultados iguais ou melhores do que os melhores alunos de Perls. Olha só que interessante. Então, tinha esse Fritz Perls, que era o criador de uma terapia chamada Gestalt, e o Richard Bandler, por assistir às fitas desse terapeuta aí, desse criador dessa terapia, e ver ali como ele se comportava, o comportamento dele verbal e não verbal, e o comportamento dos pacientes que esse Fritz atendia, ele começou a atender também e ter resultados muito bons, né? Os resultados que o Richard Bandler começou obtendo resultados por apenas assistir essas fitas aí, eram resultados iguais ou melhores do que os alunos do Fritz. Então, vamos continuar aqui sobre a história da PNL, né? O que aconteceu é que Richard foi examinado por uma bancada da universidade e recebeu autorização para atuar profissionalmente usando a técnica. Então, ele recebeu da universidade autorização para atuar profissionalmente, usando a técnica que ele aprendeu aí nas fitas, né? Só que precisava que o John Grinder acompanhasse ele.
Curiosamente, John Grinder estava se utilizando da mesma técnica de modelar, só que em outra área. Os dois, John Grinder e Richard Bandler, começaram em seguida a modelar outros terapeutas famosos e ícones da época. Virginia Satir era uma famosa terapeuta de casal e de família. Dr. Milton Erickson, famoso terapeuta hipnólogo que resolvia casos de uma forma ímpar, com técnicas não convencionais e com uma rapidez impressionante. Então, com eles, Richard Bandler e John Grinder também perceberam um padrão de linguagem e comportamento tanto dos terapeutas como dos pacientes. E mais, eles perceberam que muitas das neuroses, fobias, traumas, compulsões e etc. eram simplesmente resultado de um aprendizado específico e que esse resultado tinha a ver com a percepção, ou seja, que leitura a pessoa tinha do mundo. Eles não só modelaram terapeutas, mas também qualquer pessoa que tinha excelência de resultados. Então, eles modelaram médicos, esportistas, milionários, etc. Eles começaram a modelar outras pessoas com outros tipos de funções, a não ser só terapeutas. E a grande proporção foi, sem sombra de dúvidas, a parte de terapias comportamentais, para as quais eles criaram muitas técnicas, estas aprimoradas por seus seguidores ou usadas como inspiradoras para novas técnicas. Seguidores como Leslie Cameron, Bandler, Judith de Lauzier, Robert Dilts, David Gordon, o casal Steve e Coniray Andreas, entre outros. Richard Bandler aprendeu muito, não só com os terapeutas da época. Ele modelou os pacientes também, Ele modelou os pacientes pela experiência de como algumas pessoas conseguiam rapidamente sair de um estado considerado conflitante ou limitante, como uma fobia, um trauma, um vício de comportamento, ou até mesmo porque uma pessoa conseguia emagrecer tão rápido ou não engordar. Ele acreditou e descobriu que eram leituras de mundo diferentes, e não só a linguagem do mundo externo, mas como essas pessoas conversavam com elas mesmas. Desta forma, Richard Bandler conseguiu, pela habilidade de gerar empatia com seus interlocutores, enxergar e entender padrões em comportamentos úteis ou não. Tem também as pressuposições em que a PNL se baseia. Entendendo essas pressuposições, nós podemos olhar as técnicas com menos resistência a algo maravilhoso e mágico que é a PNL. E tem uma coisa que o Richard Bandler enfatiza, que é o seguinte: faça a coisa com prazer e interesse na pessoa de uma forma lúcida, divertida, prazerosa para ambos. Seja criativo, use a teoria com base, mas brinque, seja eficaz. Se funcionou, ótimo, porque não são as técnicas que têm que funcionar, e sim as pessoas. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal Múltiplas Habilidades, porque eu estarei sempre postando temas variados aqui no canal. Até o próximo vídeo e tchau!